Irmãos, Deus está dizendo: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Não se turbe o vosso coração. Aqueles discípulos de Emaús, no caminho de Emaús, lembra os irmãos Lucas 24? Tem outros, amados irmãos, quando Jesus estava no barco com os discípulos, e lembra que sempre chegou do outro lado. Sempre chegou do outro lado. E Jesus estava dormindo. E a água começou, ele: o que é isso? O senhor não acorda, o senhor está dormindo, nós estamos morrendo aqui, o senhor está dormindo. Ele estava dormindo, mostrando a humanidade de Jesus. Mas quando ele acordou, presta atenção, ele mostrou a sua dignidade, mandou calar o vento e parou imediatamente. Quem estava ali? Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo, Deus. Por isso que você vai entender quem estava no céu. É o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, homem e Deus. Plenamente Deus. Aqueles discípulos no caminho de Emaús ouviam falar: olha, Jesus ressuscitou, mas eu não sei, acho que não. E vamos voltar para casa, vamos discutir isso daí. Triste, começaram a conversar, e conversa lá, conversa cá, desânimo aqui, desalento aqui. Será que Deus sumiu? Ele que veio nos salvar, nos salvou? Ele disse que era ressuscitado, ressuscitou? Cadê esse Deus que veio nos livrar? E aquela discussão voltando, e Jesus entra no meio deles, amados irmãos, e o único alento na minha vida e sua é quando Jesus interfere no meu desânimo, trazendo palavras do céu para o meu coração. E Jesus entra no meio deles e ouve eles. Você já notou isso? E você vai falar para Deus o quê? Ah, Senhor, eu tenho todo. Não. Senhor, eu estou desanimado comigo, estou desanimado com várias coisas. E Jesus ouviu. E o que Jesus vai dizer? Vai trazer a palavra de Deus para eles. Ele está dizendo: olha, presta atenção, desde a lei, Pentateuco, e os profetas 17, e os salmos, os poéticos, falam de mim. Aí quando você olha para Hebreus 11, você dá uma olhadinha no Velho Testamento e vê aqueles homens. Adão pecou, Deus já deu promessa, matou o cordeiro, cobriu. Abel chega diante de Deus através do cordeiro e aceita ali, é salvo pela graça de Deus. Enoque anda com Deus, e você vê Noé ali, constrói a arca naquele local que não chovia, constrói a arca 120 anos trabalhando. Ele entra na arca, todo se perde, mas quem está dentro da arca é salvo pela graça de Deus. E você vê aqueles homens, Abrão agora sai da sua terra de Ur, das trevas, e vai caminhar por Canaã. Ele vai tendo seus erros e acertos, e Deus vai trabalhando na vida daquele homem. Eu imagino que muitas vezes ele ficou desanimado, mas Deus sempre esteve presente com ele. Ele chega para Abrão e diz assim: Abrão, anda na minha presença e ser perfeito. Abrão, eu sou o teu escudo, Abrão. E eu sou o teu galardão. Está vendo, irmãos? Por isso que vai dizer aqui no Hebreus 11, vai pegar Moisés sai do Egito e tal, e tudo nós sabemos o que aconteceu com Moisés. 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, trabalhado por Deus, e 40 anos levando o povo de Deus. Ele rejeitou ser chamado filho de Faraó, porque ele almejava o galardão em Cristo Jesus. Você está vendo, irmãos? Quantos daqueles homens foram cerrados no meio? Isaías foi um deles. Quantos? E você fala assim: estou desalentado, estou desanimado. Aqueles irmãos naquelas arenas, soltou pelos leões, ser devorados.
E Satanás ali, no meio daquele povo todo lá, gritando, tacando fogo, e eles cantavam a Deus. Desanimado? Irmãos, nosso desânimo muitas vezes é contagiante. Nós contagiamos nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, os irmãos, porque nós estamos olhando para nós, para o nosso fracasso. Em nós há um fracasso, mas olhem para Jesus, que é triunfante no conosco. Ele é a nossa vitória, meus irmãos. Presta atenção nessa caminhada. Como você vê, amados irmãos, lá em Hebreus, alguns textos que vou citar para os irmãos lá em Hebreus. O que nós temos em Hebreus? Vamos ver o Novo Testamento. O que nós temos em Hebreus? Qual é a situação daqueles irmãos? Eram cristãos veteranos. Aqui acho que só tem quase só cristão veterano. Mas como que eles estavam? Cansados, desanimados. Mas aonde que está isso, Oswaldo? Vamos a Hebreus capítulo 12. E olha aqui. 12. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Cansados, desanimados. E olha, meus irmãos, sabe o que estava acontecendo com eles? Muitos iam para as arenas, e muitos perdiam todos os bens, confiscavam tudo. Está acontecendo isso com você? Por isso que abre parênteses em Hebreus 14. Ele faz, o 12, aliás, ele faz aquela colocação. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas, que testemunhas? Aqueles que deram testemunho que Deus é vivo, que a salvação de Cristo Jesus é perfeita, eterna e eficaz. A testemunha que Deus está conosco em toda circunstância. A testemunha que mesmo no fogo mais ardente que for na nossa vida, Ele está presente, Ele é o quarto homem. Mesmo que os leões estejam rangendo para lá e para cá, Ele está conosco. Aonde nós estamos na copa de nós. Deus sempre está presente, mesmo cerrados pelo meio, Deus está presente. Ah, irmãos, olha a número de testemunhas. Eles agradaram a Deus, e Deus tinha prazer em dizer que eles chamavam Deus de Deus deles. E nós, cansados, desanimados, que eles estavam, irmãos, com tendência até a retroceder. Quantos retrocedem? Começam bem, mas entre o pecado, entre a carne, entre o homem, Satanás vai junto e desanima e culpa os outros, e culpa isso, culpa aquele, culpa aquele, culpa aquele. Nada, meus irmãos, a culpa é sua. Você deixar de olhar para Jesus. Está olhando para os homens, está olhando para as pessoas. Quem disse que é para olhar para os homens? A Bíblia diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. É olhando para Jesus. A nossa esperança, irmão. Você quer ter esperança? Ele é o Deus de toda esperança. Você quer ter graça? Ele é o Deus de toda graça. Você quer ser consolado? Ele é o Deus de toda consolação. Você quer ter esperança viva? Ele é o Deus que dá uma viva esperança guardada nos céus pelo poder de Deus. Ele é o nosso Deus. Eu e você precisamos aprender a conhecer quem é o nosso Pai, quem é o nosso Salvador e quem é o nosso Consolador, o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Vamos voltar? Todo cristão enfrenta dificuldade, irmãos. Todos. E também nós enfrentamos desencorajamento. Muitas vezes nós mesmos desencorajamos nosso cônjuge, nossos filhos,
Mas, irmãos, nós somos chamados para seguir a Jesus. Deus sabia quão fraco eu sou em você. Ele vira para Timóteo e fala assim: Timóteo, fortaleça-te na graça que é em Cristo Jesus. Fortaleça. Ele diz assim: tomai toda a armadura de Deus para você permanecer firme. Ele sabe que você é fraco e somos fracos. A palavra de Deus diz para mim e para você, nós irmãos: mas quem, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que deu seu próprio Filho não dará a nós todas as coisas que edificam, que glorificam a Deus. Quem é que pode acusar eu você? E Ele tem acusado. E muitas vezes nós aceitamos a acusação de Satanás. Vai me pregar, vai estar desanimado, ser um fraco. Ele vai falar para mim e para você. Aí se senta na palavra de Deus, seja o diante de Deus, fala que está miserável, Senhor. Tem misericórdia. Inflama o coração, Senhor. Mas irmãos, nós enfrentamos grandes lutas. Se você é um cristão e enfrenta lutas espirituais, você não está vivendo a vida cristã. No mundo passais por aflições, mas tendo um ano por vencer o mundo. Jesus é triunfante, Ele é vitorioso. E Ele chama o povo triunfante e vitorioso. Nele, Ele é a nossa vitória, Ele é o nosso triunfo. Por isso Ele sempre nos leva em triunfo. Quando nós estamos unidos a Ele, e podemos dizer: tudo posso em união com aquele que me fortalece. Tendência a retroceder. O maior inimigo meu e seu, sabe quem é? Eu e você. Jesus diz assim: se alguém quiser vir após mim, é seguir Jesus. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz dia a dia e me siga. Você está entendendo, irmãos? Que o maior problema nas nossas vidas não é meu marido, minha esposa, meu sogro, minha sogra, meu filho, minha filha, meu neto, minha neta, meu vizinho. Somos nós. Nós somos o maior problema. Mas para o problema, eu e você, tem um tratamento. Paulo passou pelo tratamento. Paulo diz assim: eu já fui crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo nesse corpo, eu vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele baseia no amor de Deus, no sacrifício de Cristo por sua vida. Ele entrega a sua vida. Uma vida de renúncia, de entrega, contínua, constante. E Satanás vai dizer: não precisa tudo isso, não. Não precisa ser tão crente assim, não. Você não precisa amar tanto a palavra de Deus, não. Você não precisa orar tanto, congregar, não precisa. Mas, irmãos, ele é mentiroso, ele é pai da mentira, ele é enganador. Nós precisamos ter uma visão clara das glórias de Cristo, meus irmãos, e o nosso chamado. Nós temos os chamados para ser dele, para crer nele e ser dele, propriedade dele. O Senhor, meus irmãos, não nos chama para ele onde ele não foi antes. Somos chamados a suportar o que Cristo suportou antes de nós, a seguir o percurso que ele já fez. Está em Hebreus 12, 1. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que devido à alegria que estava proposta, suportou a cruz. Qual a alegria que está proposta, irmãos? Alegria para mim e para você. É Cristo, a vida de Cristo, a esperança da eternidade em Cristo Jesus, a vida eterna em Cristo Jesus. Ele diz assim: considere Cristo, foque em Cristo. Isaías 45 vai dizer assim: olhai para mim, seus santos.
Porque eu sou Deus. Eu sou Deus. E não há outro. Amados irmãos, o que nós temos que fazer? Nós precisamos, o começo da vida cristã, e a vida cristã, essa carreira, ela é chamada de perseverança. Perseverança. Todo dia se levanta alegre? Não, muitas vezes se levanta triste. Persevere. Está desanimado? Persevere. Está desencorajado? Persevere. Está pensando em desistir? Persevere. Não faça isso. Não deixe. Não abandone. Segure firme. Ele é o Senhor. A palavra de Deus, eu vou citar agora rapidamente Hebreus, alguns textos para os irmãos, que Jesus fala para mim e para você. Nesse caminhar para desalentados, desencorajados, cansados, desanimados, suma muita pressão interior, pressão do inimigo, pressão do mundo, pressão de Satanás, pressão da carne. Nós vivemos sob pressão. Amados irmãos, não pense que receber Jesus como Salvador, você entrou num campo minado, você entrou numa guerra. Você está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e nessas regiões, Satanás e toda a sua corda, todo o seu exército também está lá, tentando desanimar eu e você, desencorajar eu e você. Ele fez isso com Jesus. Jesus ia nascer, usa Herodes, mata todas as crianças. Ele não pode chegar até a cruz. Jesus cresce, amados irmãos, é tentado por Satanás, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberbo da vida. Não pode, ele tem que pecar. Jesus, quando vai dizer, eu vou para Jerusalém, vou morrer, Pedro vai pegar ele, não vai lá, tenha compaixão de ti. E Jesus vai dizer, arrepende de mim, Satanás. Jesus está na cruz, vai as pessoas dizer, salvou a todos, salva a ti mesmo, desce daí e nos salva. Satanás continua falando, fazendo a mesma coisa. Desista da cruz. Desista da salvação plena em Cristo Jesus. Irmãos, mas a palavra de Deus vai dizer para mim e para você, Hebreus 2:18, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Você é tentado, amados irmãos, e ele é poderoso para socorrer você. A palavra de Deus também diz no capítulo 4, 14, ele diz, vou ler no versículo 16, 4:16, acheguemos, portanto, confiadamente junto. É um convite para mim e para você, é um convite de Deus. Você está cansado, desanimado, desencorajado, ele diz, achegue, venha, faz um convite, amados irmãos. Deus sempre está convidando. O perdido lhe diz, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Para mim e para você, depois que recebeu Jesus como Salvador, ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e terei descanso para vossas almas. Vinde a mim, vinde após mim, permaneça em mim, não saia de mim. Judas vai dizer, você deve ser conservado no meu amor. Irmãos, é um convite de encorajar eu e você nessa caminhada. Acheguemos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. É um ato de pecar. Nós pecamos, mas temos misericórdia e acharmos graça na nossa fraqueza para socorro em ocasião oportuna. Estamos fracos. Amados irmãos, vamos ao trono da graça de Deus. Eu pequei, vai e confesse diante de Deus, se confessar o vosso pecado, é justo e fiel para vos perdoar e purificar de toda iniquidade. Vai até Deus, não deixe que Satanás acuse você, desanime você e eu. A palavra de Deus diz no capítulo 7, versículo 25, continua dizendo para mim e para você, saiamos desse desânimo, por isso também pode salvar
totalmente, completamente, os que por eles se chegam a Deus, viemos sempre para interceder por eles. Nós chegamos a Deus, é por esse novo vivo caminho santo de Jesus. Podemos entrar, somos aceitos, somos recebidos, fomos justificados, temos acesso, temos paz, temos esperança. Fomos reconciliados com Deus, podemos entrar. E Ele que intercede por nós, vive intercedendo por nós. Cheguemos a Ele, amados irmãos. Também a palavra de Deus vai dizer no 12, 1 e 3. 12. Vou ler, amados irmãos, o 2. Vou ler o 1. Portanto, também nós, visto que temos de rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, essas testemunhas, olha o que eles passaram. E eles foram vitoriosos, deram bom testemunho. E Deus não se envergonha de lhes chamarem que era o seu Deus. Na fraqueza, na vitória, na derrota, na hora difícil. Mas estavam se apegando a Deus, firme no Senhor. E ele diz assim, desembaraçando de todo o peso e pecado, que é a incredulidade, que tenazmente nos assedia. Corramos, avancemos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como que eu vou correr essa carreira? Eu estou desanimado, eu estou preso, tenho pecado. Confesse a Deus o seu pecado, tire os pesos da sua vida em nome de Jesus e olhe para Cristo. Olhe para Ele. Enquanto vai tirando os pesos, confessando o pecado, é olhando. É presente contínuo, é gerúndio. Olhando firmemente, quer dizer, fixamente, não tira os olhos de Jesus. Mas os olhos estão fracos, olha para Jesus. Os olhos eu caí, olha para Jesus. Os olhos eu peguei, olha para Jesus. Eu estou desanimado, olha para Jesus. Estou a ponto de desistir, olha para Jesus. Não tira os olhos dele. E ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o que em troca de alegria que estava proposto suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, está sentado à direita do trono de Deus. O que ele está fazendo? Intercedendo por mim e por você. Meus irmãos, aqui eles são fracos, meus irmãozinhos são fracos, mas foram salvos pela graça de Deus, são teus filhos, porque foram lavados pelo meu sangue. Irmãos, considere Jesus. Lembre-se de Jesus. O último texto está no capítulo 13, versículo 20. Ele diz assim: ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, tem sido, amados irmãos, nossa vida. Cristo é a única esperança da igreja em mim. Se a igreja tem esperança no pastor, tem esperança, mas em qualquer coisa, não é esperança verdadeira. Jesus Cristo é a nossa esperança. A fé em Cristo Jesus prevalecerá sobre o nosso desânimo, desalento, desencorajamento. A fé em Cristo Jesus. Por isso que a palavra de Deus diz: o meu justo viverá a fé. Não tiremos os olhos de Jesus Cristo triunfante e vitorioso. Ele foi triunfante e vitorioso sobre Satanás, sobre a carne, sobre o mundo, sobre o diabo. E ele dizia assim: sabe o que vence o mundo? A nossa fé. A fé em Cristo Jesus. O problema, meus irmãos, a nossa incredulidade nos desanima. Falta de fé e desanimo. Mas o clamor ao Senhor: Senhor, aumente a minha fé, Senhor. Aumente a minha fé.
pela sua graça e misericórdia. Precisamos aprender a confiar em Deus. Ao voltar para o Salmo 42, foi o salmo que nós lemos, e olha que bizarro. Está numa guerra interior, Davi está numa guerra interior com a sua alma. A alma é o local das nossas afeições, do nosso coração. Você sabe onde que a gente desanima? No coração. É no coração, meus irmãos. O centro da nossa vida é o coração. Tudo gira em torno do coração. Deus iluminou a Cristo em nosso coração. Não é o órgão, é o nosso ser. Tudo. O que define o nosso caminhar é onde está o nosso coração. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Você está entendendo? A boca fala que o coração está cheio. Você honra-me com os seus lábios, meu coração de vocês estão longe de mim. Não tem em vós um perverso coração de incredulidade. É o coração, meus irmãos. Nosso coração está doente. Precisamos ser curados. Nós temos aquela máquina de Jeremias: salva-me, Senhor, eu serei salvo, e cura-me, Senhor, eu serei curado pela tua graça. Deus precisa curar o meu coração, o seu coração, irmãos. E ele faz essa pergunta. Ele suspira por Deus, ele anseia por Deus, ele sabe que só em Deus pode tratar a sua alma. Ele se quebranta diante de Deus. É um quebrantamento do coração, porque o assunto aqui está ligado ao coração, meus irmãos. E ele olha para o seu coração e diz: por que estás abatido, minha alma? Por que está desanimado? Por que perdeu a esperança? Por que está desencorajado? Por que te perturba dentro de mim? Por que perturba uma alma, meus irmãos, conturbada, uma alma doente? É um coração doente, precisa ser tratado, o meu e o seu. Por isso que a palavra de Deus, no Salmo 139, vai dizer: sonda-me, ó Deus, e prova-me, ó Deus, e vê se há em mim, no meu coração, um caminho que não seja o teu caminho, Senhor, e coloca nos caminhos eternos, porque o nosso coração, de um modo ou do outro, não está no caminho do Senhor. E ele suspira por Deus. A minha alma tem sede de Deus. Que Deus que ela tem? O Deus vivo, é o Deus ressurreto, o Deus que não está na sepultura, o Deus que ressuscitou, o Deus que está sentado à direita de Deus, vai intercedendo no mundo de si. É um Deus vivo. Por isso o trono da graça é viva, o socorro é vivo, a presença é viva, a intercessão é viva. Aí, amados irmãos, ele termina o 42 novamente: por que estás abatido, a minha alma? O que te perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio, Deus meu. Ele é a salvação da minha alma e do meu coração. Espere em Deus, ele está dizendo: fixe os seus olhos em Deus. Não tire os olhos de Deus. E ele faz oração tremenda que eu e você deveríamos fazer. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto. E ele diz assim aqui: pois tu és o Deus da minha fortaleza, porque eu sou fraco. Porque me rejeitas. Deus está rejeitando? Absolutamente não. Nós ficamos desanimados. E ele diz assim: porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. E aqui a oração maravilhosa para mim, para você nessa noite: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guie e me leve ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus. Que é o altar de Deus, irmãos? O trono da graça e da misericórdia, que é a minha grande alegria, e ao som de harpa eu te louvarei, ó Deus meu, e ele ainda fala para a sua alma: por que você continua abatido?
amados irmãos, espero em Deus, pois ainda o louvarei. Ele me auxilia. Deus. A verdade com a luz divina torna-se uma revelação de Cristo. A verdade e a realidade eterna é o próprio Jesus Cristo, que nós precisamos da revelação da luz que é Cristo, a verdade que é Cristo, em nossos corações, e assim sermos curados pela sua graça. Vamos ficar em pé, meus irmãos, vamos orar aqui. Meus irmãos, não acho que só você fica desanimado, desalentado, deprimido espiritualmente. Todos nós ficamos. Todos os homens, mulheres de Deus passaram por horas difíceis. Mas, meu amado irmão, como diz Derek Tengon, não existe poço tão profundo que a graça de Deus não possa alcançar. Olhe para o alto, olhe para cima.